O retrato do jogo, pelo que nós vimos ontem, foi de um Asa melhor numa primeira etapa, mais organizado. Cruzeiro com muita dificuldade de organização. E aí eu preciso aqui fazer menção para a qualidade individual exercida de alguns jogadores que já sabemos que ele tem capacidade, como o Zé Wilson, que anulou, mas literalmente anulou o Aurélio no primeiro tempo. O Aurélio praticamente não pegou na bola. O Levani não citou uma vez sequer. E se citou, foi uma maneira muito leve. Em uma bola parava, em uma cobrança de escanteio, alguma coisa desse tipo. O Aurélio não conseguiu armar nem ter liberdade. E isso também se deve ao trabalho, né, à dinâmica defensiva, na marcação, principalmente em que tem uma compactação no grande círculo entre o Aleph e o Zé Wilson, né, que foram os titulares no jogo de ontem. Então eu vi que o Aurélio não teve esse espaço. Sem o Aurélio, e aí eu não vou aqui desmerecer o trabalho que o Bruno Monteiro está fazendo, mas isso é o óbvio. Sem o Aurélio, o Cruzeiro é um time comum. É um time muito comum. O Asa sabia disso, procurou anular essa peça, que é a que pensava o jogo, e conseguiu avançar ocupando espaços e atuou, como o Cardeal observou, em cima do que nós comentávamos ontem na questão de posse de bola. O Asa foi dono da maior posse de bola, maior tempo de posse de bola durante todo o primeiro tempo. E ficava oscilando. Ficava 54, 46, ficava 58, 42, ficava sempre oscilando, mas com uma margem muito boa da equipe do Asa. O Asa fez 1-0, lance também de muita atenção ali do Júnior Viçosa. O Cardeal já descreveu a cobrança também do Gabriel Feliciano, que para mim fez uma boa partida. Mas as falhas defensivas do Cruzeiro, para mim, elas deixaram a ideia de que se o Asa realmente apertasse e tivesse uma melhor condição de finalizar suas bolas no primeiro tempo, uns 2-0 seria um resultado assim bem mais coerente daquilo que nós vimos na primeira etapa. De um time mais organizado, uma equipe que tinha dificuldades de organização e de ajustes defensivos também. No segundo tempo, para quebrar as pernas do Bruno Monteiro voltou com 2 mudanças, né? Colocou inclusive entre essas mudanças o Celestino e trouxe um jogador que fez o papel de volante, que foi o Natan, para atuar como zagueiro no segundo tempo ali, ao lado do 14, né, do camisa 14 do João. Então acabou sendo, para a equipe do Cruzeiro naquela oportunidade, uma medida de tentar evitar que algumas situações que o Asa levou vantagem no primeiro tempo, elas viessem a ocorrer. Como, por exemplo, o Anderson Feijão por dentro, muita liberdade e mais proximidade pelo Viçosa. O Iago, que enquanto esteve em campo também foi um jogador que fez um bom primeiro tempo, observado essa situação pelo Clevane Henrique. E o Didira pela versatilidade. O Didira poderia ser tranquilo também por todos nós, ser escolhido o melhor em campo. Mas eu acho que esse rapaz já tem tantos troféus, tem tantos rótulos de ser o melhor em campo, que seria mais do mesmo. O que o Didira fez ontem foi a regularidade que a gente já sabe. É um baita jogador. O Cavalinho está com uma experiência absurda, mas está jogando fino da bola. Está jogando fino da bola. E aí é o momento de se observar outros protagonistas dessa equipe do Asa. E vejo que ontem teve a participação coletiva mais organizada no primeiro tempo, mas no segundo tempo, e a provocação que o Eduardo Cardeal fez sobre a questão da equipe do Asa para o Leandro Senna não foi nada de impertinente, foi uma situação muito, muito cabível. E até de se aceitar pelo fato do Asa estar no início de temporada. Não estou aqui fazendo caça às bruxas, o departamento, a preparação física do Asa. Pelo contrário, respeito todos os profissionais que por lá se encontram. Sei que muitos profissionais, quando se faz esse tipo de questionamento, não gostam. Mas é de se aceitar nesse momento, por ser o início de temporada, que um time venha cair de rendimento diante mesmo de um período de preparação, que o do Asa foi um dos mais longos, né, mais em relação aos outros, mas é um início de preparação, é o início de temporada. E o Asa, mais uma vez, reconhecendo, claro, algumas mudanças que o Bruno Monteiro fez, mas no momento em que se esperava a exposição da equipe do Cruzeiro, quando perdeu o jogo foi 2-0, porque o gol do Asa foi logo no início, antes dos 5 minutos do segundo tempo, e que o Asa poderia ter tirado proveito, tanto que teve chance clara, o Caxico poderia ter feito o terceiro gol do Asa, o Asa poderia ter feito 3-4-0 diante da exposição do Cruzeiro e o Cruzeiro esfacelado. Porque o Bruno Monteiro precisou mexer no setor defensivo 2 vezes durante o jogo, tirando peças do setor defensivo durante o jogo. E não se esperar o Cruzeiro da forma como o Asa esperou. O Asa esperou o Cruzeiro, não estou dizendo que isso foi uma ordem do Leandro Senna, reconheço alguns valores que o Cruzeiro tem,
mas pelo desenho da partida, não era um desenho para que isso acontecesse. Isso é uma coisa indiscutível para mim. Não muda o meu ponto de vista a respeito daquilo que vi. O cenário, o desenho da partida não era para acontecer uma pressão daquela que o Cruzeiro exerceu, principalmente com as mudanças de peças, porque passa a sensação de que o Cruzeiro tem mais peças de qualidade no banco de reservas do que o do Asa. Na verdade, não é isso. O que nós vimos foi uma queda de rendimento do Asa, que tentou administrar uns 2-0, sofreu o gol e ainda levou pressão nos últimos momentos. E aí vem aquela coisa dos detalhes, né? A bola em cima da linha que o Rony Lobo tirou, em que os 2-0 podem ser lamentados para quem não estava, só vendo os melhores momentos. Mas para quem estava dentro de campo, uma superioridade do Asa, sabe que 2-1 foi um resultado que ficou aquém daquele futebol que o Asa conseguiu apresentar. Desses 90 minutos, André, poderia dizer que em 60 a 65. O Asa conseguiu apresentar em 60 a 65 um futebol digno de colocar ontem 3-4-0 na equipe do Cruzeiro. Mas caiu, mais uma vez, de rendimento. Mesmo o Leandro Senna dizendo que nenhuma coisa nem outra preferia enaltecer a participação do Cruzeiro na partida, de querer reagir no resultado.